Olá, meus irmãos, a graça e a paz, vídeo rápido aqui para vocês. Olha, nós sabemos que existe uma agenda global para ser concretizada até 2030 e eu venho falando isso desde 2019, 2018, 2019 e foi quando eu falei sobre a propaganda do Banco Itaú que fazia uma contagem progressiva até 2023. Então, 2023 a humanidade passará por um processo terrível e em 2023 nós vemos no vídeo da propaganda do vídeo Itaú a mulher com as mãos algemadas, simbolizando prisão, em uma propaganda de um banco que trabalha com dinheiro, mostrando que a prisão será financeira de maneira drástica de 2023 em diante. Também, na capa da revista The Economist, O Mundo em 2021, eu mostrei algumas colunas que contam de 2020 até 2023 e justamente no início dessa coluna de 2023 nós vimos um gráfico mostrando uma grande inflação mundial, no setor econômico, mundialmente falando. Então, 2023 não será um ano muito fácil, certo? Essa agenda mundial precisa ser concretizada até 2030, porque a partir de 2030 outra agenda será estabelecida até 2050. A gente pode falar muito sobre isso aqui. Mas para essa agenda ser concretizada, essa agenda foi desenvolvida pelos senhores do mundo, homens poderosos acima dos presidentes, acima dos chefes de nações, dos ministros, dos governadores. Só não estão acima do Deus Todo-Poderoso, que permite que tais coisas ruins aconteçam até para mostrar a justiça dele, nossa dependência dele e o quão obscuro é o nosso coração. Até que ponto tenebroso e maligno o homem pecador pode chegar. Então, essa agenda de 2030 ela precisa acontecer segundo a programação e cronograma dos senhores do mundo para iniciar a agenda 2050. E inclusive a própria ONU diz que até 2030 é necessário que toda a população mundial, não toda de forma generalizada, mas a, a população que, que fornece, que ajuda, que movimenta a sua nação com dinheiro, com compra e venda, transação de dinheiro, economia, finanças, empreendedorismo, etc. Não está falando de crianças, não está falando daquelas pessoas que moram lá nas ruas, como os mendigos, os andarilhos, os indígenas, os esquimós. Não, essas pessoas talvez não estão contadas neste quadro da ONU, mas aquelas que fazem que movimentam dinheiro e ajudam a economia mundial a crescer. Está falando de mim e de você que saímos todos os dias cedo para trabalhar e movimentar dinheiro. Então a ONU prevê que estas pessoas devem estar chipadas até 2030. Lembrando que chip não é marca da besta, tá ok? Eu estou falando sobre isso em um vídeo que inclusive ficou parado aqui no canal. Eu vou voltar a gravar vídeos falando sobre isso, mas o chip é a forma de controle, ok? Então, não é a marca da besta, é a forma de controle para aqueles que são marcados com a besta. Somente aqueles que já estão com a sua consciência marcadas pela besta, pelo sistema anticristão de viver para este mundo e seus prazeres, é que vão aceitar o sistema, chip ou qualquer outro tipo de marca quântica, uma luminescência, um cartão, alguma coisa do tipo, para continuar vivendo e sobrevivendo. Deu para entender mais ou menos, né? Então, para você e para mim que trabalha todos os dias, a ONU prevê que até 2030 você e eu devemos estar chipados. E o que vai acontecer se nós recusarmos? Você e eu que somos cristãos, se nós recusarmos essa forma de governo, essa forma de controle, como o Banco Itaú falou em sua última propaganda também sobre, se não me engano, 2020, 2021, eu vou ver aqui depois e comento. Aqueles que rejeitarem serão excluídos da sociedade. Então você não vai ter direito de ir e vir, de comprar, de vender, de trabalhar, de movimentar dinheiro, ir ao banco, sacar dinheiro, qualquer outra coisa do tipo, se você não estiver com a autorização do governo, certo? Isso está previsto até 2030. A partir de 2030 teremos uma nova agenda até 2050. Bom, em 2018, de 2017 para 2018, antes do Banco Itaú lançar sua propaganda, fazendo a contagem progressiva até 2023, mostrando a cadeia econômica,
Eu disse para algumas pessoas, olha, o valor dos alimentos vão subir muito, vão subir cerca de 7 a 8 vezes o valor dos alimentos. E muitas pessoas vieram aqui nos comentários e disseram que era loucura. Outras lá no Facebook colocaram a carinha, o emoji lá de risada. Outros no WhatsApp mandaram mensagens de zombaria. E o que acontece? O que aconteceu? O mundo foi acometido pela Covid-19 e os alimentos aumentaram cerca de 5 vezes. Só que mal sobrevivemos ao Covid-19, enfrentamos a sua variante, a Omicron, e estamos agora enfrentando esse conflito mundial de nações contra nações. A principal delas é a Rússia contra a Ucrânia. E o que aconteceu? O preço dos alimentos, do combustível, subiu novamente. Aqui no Brasil nós já estamos enfrentando isso, não já enfrentávamos por conta da inflação, agora por conta de tudo isso que está acontecendo no cenário mundial, nós novamente fomos acometidos por mais um aumento no setor alimentício e vários outros que vão, outros aumentos em outros setores que também iremos enfrentar. Aí eu disse para o pessoal, olha, comece a estocar alimentos, comece a estocar água, comece a economizar, não gaste dinheiro desnecessário, compre somente se tiver o dinheiro em mãos, faça uma programação daquilo que é urgência e emergência e necessidade, e não desejo e vaidade, certo? Eu tenho um canal que falo sobre economia e empreendedorismo aqui no YouTube, e eu falo muita coisa sobre como você deve gastar seu dinheiro. Inclusive eu tenho aqui um livro que fala, não está aqui, está no trabalho, que fala sobre o desejo e a necessidade das pessoas. Para quem trabalha com comércio, que é o meu caso, que inclusive eu estou trabalhando diretamente no setor alimentício, estou vendo quanto que está oscilando os alimentos. Então, nesse conteúdo que eu estou estudando e passo para o pessoal lá no canal, esse conteúdo ele mostra como você deve tocar na dor do cliente, causando nele o desejo para ele levar o seu produto e a sua mercadoria. Então, o que eu digo para as pessoas no que diz respeito a profecias, principalmente você cristão, você servo de Deus, não gaste dinheiro à toa. Deixe de fazer compras exorbitantes, algo exagerado. Compre somente o necessário e reserve uma parte. Reserve em alimentos, em água, em dinheiro. Não deixe muito dinheiro na sua conta. Por que não? Porque para essa agenda de 2030 se cumprir, é necessário acontecer aquilo que aconteceu no século passado. E o que aconteceu no século passado? Um apagão mundial. A tecnologia que nós estamos tendo hoje aqui já existia no século passado. E a deles, dos homens aí do século passado, das pessoas, da população do século passado, era mais limpa ainda a energia, porque ela é trabalhada, na maioria das vezes, pelo eletromagnetismo. Hoje nós estamos avançados em quê? Em estética, em design, certo? Em alguns recursos na parafernália, engenharia e todo tipo de instrumentos para fornecer novos e novos aparelhos todos os dias. Mas não cria algo novo, sempre aperfeiçoando aquilo que já foi criado. Quando é que isso foi criado? O século passado. O grande século das grandes, digamos, invenções tecnológicas, né? Na indústria. Então, o que foi feito no século passado? Um apagão. O que hoje nós conhecemos como internet já existia. O que hoje nós conhecemos como celular, telefone celular, já existia no século passado. A gente pode falar sobre isso algum momento aqui no canal. Só que a população ela sofreu um apagão mundial, e o apagão mundial foi feito para estabelecer uma nova agenda
Inclusive, nós temos a agenda de entre os anos 50 até os anos 80, foi cumprindo essa agenda, e um dos planos dessa agenda estava justamente a Guerra Fria. E entramos no século XXI com a agenda já programada até 2030. E, inclusive, por uma curiosidade, o ano de 2021 ele estava cancelado nessa agenda. A agenda que você vai encontrar aqui na internet só tem coisas boas, mas a gente vai estudar sobre isso ainda, certo? Eu estou precisando de tempo e a gente vai conversar sobre isso ainda. Então, essa agenda, para ser cumprida, ela precisa ter um reset, precisa ter um apagão mundial. E o apagão mundial sempre começa tocando no seu bolso e no meu bolso. O apagão mundial sempre começa pelo apagão financeiro, o reset financeiro. No dia 13 de fevereiro, se eu não me engano, no dia 13 de fevereiro de 2020, eu subi aqui no canal um vídeo de um estudo que eu dei, que eu passei para os irmãos na igreja no dia 21 de dezembro de 2019. Então eu passei o estudo dia 21 de dezembro de 2019, mas subi no canal somente dia 13 de fevereiro de 2020, 2 meses depois. E lá eu dizia o seguinte: olha, entre 2021 e 2022, agora vai acontecer um reset financeiro. A economia do mundo vai subir para então entrar um novo sistema de governo, uma nova moeda, etc. Então, você pode procurar aqui no canal um vídeo chamado Momento Escatológico. Momento Escatológico, e esse trecho está no minuto, a partir do minuto 15, a partir dos 15 minutos você pode começar a assistir, ou você pode assistir o vídeo todo também, deixar o seu joinha, e você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho com as notificações para não perder nenhum desses vídeos, desses comentários que realizo aqui. Então, para essa agenda ser concretizada, precisa ter um apagão mundial. E esse apagão mundial começa no setor financeiro, econômico. Vai tocar no seu bolso, vai tocar no meu bolso. Como é que tocam nos nossos bolsos? Tocando naquilo que nós mais usamos e consumimos todos os dias. Eu gravei vídeo aqui falando sobre o PT vai voltar, Lula reelegível. Deixa eu ver se eu encontro a playlist aqui agora. Então, quando nós falamos sobre isso, não vou conseguir encontrar agora, mas vou deixar o link aqui na descrição. Quando nós falamos sobre isso, que eles tocam naquilo que nós consumimos todos os dias, são aquelas coisas que os valores vão lá em cima. Você não vê, por exemplo, eles subindo os valores de, vamos supor aqui, de cadernos. Eles não, embora também esteja o material escolar aí, pessoal que está colocando seus filhos agora na escola, pessoal da universidade, tem que enfrentar, pagar valores altíssimos no seu material, no seu conteúdo, mas eles são vez ou outra que esse valor ele sofre um aumento, mas eles vão colocar um aumento para você e eu sofrer em nosso bolso, onde? No gás de cozinha, eletricidade, água, alimentação, combustível. Essas coisas que você e eu consumimos todos os dias é que eles vão colocar o valor lá nas alturas. E isso é para causar em nós nos deixar presos nessa grande cadeia, nessa grande corrente do setor econômico. Então, para acontecer esse apagão financeiro. E é necessário acontecer um apagão financeiro para surgir sempre uma nova moeda, para sempre surgir uma inovação no setor econômico. Biden, por exemplo, essa semana disse que pretende, eu vou colocar nas minhas palavras aqui, fazer uma mudança do dólar para dólar digital. Então, nos planos de Biden, pelo menos o que ele disse, o dólar tem a possibilidade de se tornar uma moeda digital. E por coincidência, na revista The Economist, o Mundo em 2021,
justamente no ano 2022, eu mostrei para vocês. Eu não vi nenhum canal no YouTube aqui apresentando a forma que eu apresentei. A revista The Economist é uma revista que trabalha com dinheiro, com questões bancárias, empreendedorismo, finanças, economia. Portanto, as capas das suas revistas sempre vão mostrar, 98% delas, um gráfico. E nesse gráfico da revista O Mundo em 2021, eu mostrei um gráfico que foi feito por meio de colunas, 4 colunas, cada uma dessas colunas representando um ano. E no ano de 2022, nós vimos lá o cifrão da moeda digital, uma nova moeda chegando ao mundo. Não especificamente uma nova moeda em si. Podemos continuar com as cédulas, normal, mas um novo sistema econômico surgindo no mundo a partir de 2022. Só que as pessoas vão demorar a se adaptar com esse sistema, vão demorar a se adaptar um pouco. É por isso que lá no gráfico também 2023 mostra a inflação indo lá em cima. Os alimentos vão continuar um pouco mais caros. Alguns acreditam que até passando um pouco de junho, julho, de setembro para outubro mais ou menos, os alimentos vão reduzir um pouco o valor, porque é época de chuva, vem de safras, etc. Vai provavelmente ter acabado esse conflito entre os países. Meus irmãos, mas nós não podemos confiar nas estatísticas humanas. Nós devemos continuar a crer e confiar no que as escrituras dizem. As escrituras dizem, olha, vocês ouviram falar de guerras, você está ouvindo falar de guerra? Certo, Jesus está dizendo, vocês vão ouvir falar de guerra. Então, se você está ouvindo falar de guerra, então a profecia de Cristo é verdadeira. Rebeliões e rumores de guerra. Será que nós estamos vendo rebeliões e rumores, ou seja, ameaças de guerra? Será que nós estamos vendo países ameaçando uns aos outros com guerras? Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos, Rússia ameaçando os Estados Unidos ameaçando o Iraque e vice-versa com as guerras. Países ameaçando uns aos outros com guerras. Só que o Senhor Jesus disse, mas fiquem desesperados, fiquem alarmados, fiquem abalados. É isso? Ele disse, não tenham medo. O quê? Guerra, rebelião, ameaças de guerra, não tem medo? Não ter medo? Isso mesmo. O Senhor Jesus diz, olha, quando vocês verem tudo isso acontecendo, as guerras, fiquem calmos. Então, no nosso coração, enquanto nós estamos vendo as guerras mundiais acontecendo e as rebeliões e ameaças de guerra, o Senhor Jesus Cristo disse, fique em paz, certo? Ficamos tristes por conta da destruição e vidas sendo ceifadas. Mas no que diz respeito ao que está acontecendo, ele diz, fique em paz. Por quê? Porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim do mundo não virá imediatamente. Então não é agora o fim do mundo. Não é agora o fim de todas as coisas. Não é agora a consumação das coisas. Isso precisa acontecer, mas o mundo não vai ser destruído por isso que está acontecendo agora. Muitos estão falando da terceira guerra mundial. Não vai ter terceira guerra mundial agora. Pode ter conflitos, pode ter alguma complexidade a mais nessa questão, nessas guerras, mas eu não creio que teremos uma guerra de dimensão mundial acontecendo por agora. E o Senhor Jesus disse, então o fim do mundo não virá imediatamente ou por meio dessas coisas. Diz assim ainda, olha, nação se levantará contra nação, o termo correto aqui é uma nação se levantará contra si mesma, como nós vemos aqui muitos partidos aqui no Brasil, facções, países separados entre si mesmos. O Senhor Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não prospera. Então, muitos países eles irão sucumbir e afundar nos seus setores econômico, financeiro, tecnológico, mão de obra, enfim, tudo. Justamente porque elas possuem uma brecha, uma rachadura dentro de si mesmas, nação se levantando contra nação, a nação se levantando contra ela mesma e reino contra reino, uma nação contra outra nação, Rússia contra a Ucrânia, Rússia contra o Iraque, contra o Afeganistão
e etc. Aliás, Estados Unidos contra Afeganistão, contra Iraque, etc. E o Senhor Jesus ainda diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tudo isso será o fim? Não, é o princípio das dores. Tudo isso é só o princípio das dores. São as contrações da mulher grávida, certo? Eu tenho muita coisa ainda para comentar sobre essa questão, mas como o vídeo já chegou aqui nos 20 minutos, vou aguardar um pouquinho para a gente continuar falando sobre isso. E então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: olha, não fique alarmado, não fique preocupado. O Senhor Jesus está no controle. Se ele profetizou isso, ele sabe qual é o fim de tudo isso. E nós que cremos nele devemos segurar nas mãos dele, confiando na palavra dele, que estaremos com ele eternamente se permanecermos fiéis. Oremos por todas as nações, oremos por todos os homens, oremos pela igreja de Deus que está espalhada sobre toda a terra. E assista o vídeo Momento Escatológico para você ver. Assista o vídeo também das mensagens do Banco Itaú de 2018 e a outra mensagem, se não me engano, de 2020 para 2021. Assista os 4 vídeos da capa da revista The Economist, o Mundo 2021, pois eu tenho certeza que você verá muitas coisas que, como diz o ditado, o meme aí, né? Que a Globo não mostra, tá certo? Bom, ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, Deus abençoe, a graça e a paz.